ontem nos grupos. E eu tenho vários amigos corintianos. Vários. E vários amigos palmeirenses também. Rivais mais próximos ali do Corinthians, São Paulinos, santistas. E nos grupos, os amigos brincaram ontem à tarde, né? Pô, que segunda-feira maravilhosa. Tem aquele joguinho pra gente assistir, envolvendo alguém ali direto que você ou tá secando ou tá torcendo a favor. Então vamos ter uma segunda-feira maravilhosa. Teve gente até que abriu uma garrafa de vinho. Pô, que bacana você ter um jogo na segunda pra, né? Aquela segunda morta que você não tá fazendo nada. Irmão. Quem dependeu do jogo pra poder fazer da segunda-feira uma noite especial, se lascou. Ô, tristeza! Menos mal pro Thiago Carpini, que estreou com vitória no Juventude, fez a sua reestreia no comando do Juventude, conquistando 3 pontos importantes, trazendo de volta uma esperança pro torcedor do Juventude de que, fazendo o serviço em casa, esse time pode escapar. E trazendo pro Corinthians, pro torcedor corintiano, um choque de realidade, cara. No Campeonato Brasileiro são 5 jogos sem vencer. E o torcedor corintiano, ele, com boa vontade, vai concordar comigo. Se não concordar, não tem problema também. Mas eu tenho a sensação que vai concordar comigo. Esse aí tem sido o Corinthians. O anormal foram os jogos contra o Palmeiras. Mas o normal do Corinthians tem sido isso aí. Uma preguiça, uma tiriça. O Corinthians ontem criou 2 chances assim. As 2 depois que fez o gol de falta na cobrança do Mateuzinho. Nos acréscimos. Com 1 a menos. E aí acho que sentiu que se desse uma pressionada, dava pra empatar o jogo. E aí teve 2 chances. Mas de resto, ô preguiça! Ô preguiça! E vou falar um negócio, hein? Essa história de focar só em Copa, a gente sabe que pode não dar certo. Aí fica lá no final do campeonato brigando pra não cair. Não consegue conquistar nenhuma Copa. Uma já foi pro vinagre. Mas aí fica nessa, não, estamos vivos na Copa do Brasil e tal. E aí fica brigando lá no Brasileirão pra não cair. Se considerar que o Corinthians teve a chance de entrar na Libertadores, inclusive, né? Caiu da Libertadores e caiu da Sul-Americana. Então, assim, ó, é um momento preocupante, viu? Eu sei que eliminar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, ganhando os 2 jogos, isso tira um pouco do peso, claro. Isso dá um alívio, porque ontem, na sacanagem do torcedor, eu vi muitas provocações de corintianos com palmeirenses falando assim, pô, vocês estão fracos mesmo, hein? Vocês conseguiram perder de nós 2 vezes. Porque o Corinthians do brasileiro, você tem que fazer um esforço pra perder, viu?
E por falar em perder, o Corinthians perde vários jogadores pro próximo jogo contra o Bahia. E eu já vou falar sobre isso. Já não tinha Memphis, já não tinha Carrilho. Mas eu quero falar de 2 jogadores que não vão poder atuar na rodada que vem. Gente, olha aqui, ó. Juventude, vitória merecida. E se o Juventude começar a fazer o serviço em casa, que a gente sabe que o Juventude aposta muito na força de jogar em Caxias, o Corinthians não ganha lá desde 2002. Se o Juventude começar a fazer o serviço em casa, numa dessa ele escapa, viu? Foi a 14 pontos. André, mas só deixa eu completar com uma coisa, mas passa muito pelo Juventude também a permanência não ser presa tão fácil fora. A gente já destacou aqui algumas vezes que a campanha fora de casa ela é muito ruim. Tudo bem que a força do time está no mando de campo, mas você não pode simplesmente perder todos os jogos fora como vem acontecendo. Se isso acontecer, mesmo que você vença praticamente todos em casa, a situação fica muito feia. Você vai correr o risco. Vamos lá, vamos falar que tem mais... É que o Juventude tem 17, né? Jogos ainda. Então, vamos lá, o Juventude deve ter mais 10 em casa. Se ganhar 7, vai a 21 pontos. Com os 14 que tem 35, corre o risco de cair. Provavelmente cai. Então, tem que pontuar fora sim. Mas, se começar a fazer o serviço em casa, já sabe como é que funciona, né? É um time que passa ali a você olhar de uma forma diferente. Porque até anteontem, Sport e Juventude, esses outros times olhavam e falavam assim, ó, tamo de boa. Pô, Sport já caiu, Juventude vai cair, tal. Não sei se é assim. Vamos aguardar, mas o que o Juventude precisava fazer ontem, que eram os 3 pontos, ele conseguiu. E tá de parabéns, porque foi uma vitória merecida. Foi uma vitória merecida. Agora, só pra gente falar desse Corinthians que caiu pra 13ª colocação, o Corinthians perdeu Kaká e Romero pro jogo do final de semana contra o Bahia. Até quando que os clubes brasileiros vão passar a mão na cabeça de atletas profissionais que teoricamente recebem em dia, que têm contratos, porque se não estão recebendo em dia, de uma forma ou outra vão receber. E se não estão recebendo em dia e quiserem pedir a rescisão e ir embora, tem todo o direito, porque o contrato existe para ser respeitado. Só que o contrato existe para ser respeitado dos 2 lados. E a cobrança que eu falo que tem que ser feita no jogador não é essa cobrança de invadir CT, de meter o dedo na cara, de jogar bomba, de atentado, de ameaça nas mídias sociais, encher o saco de filho, de filha. Não é disso que eu tô falando. Tô falando da pressão de uma relação trabalhista e profissional. O Kaká tomou o 3º cartão amarelo e não vai poder jogar no final de semana no banco de reservas. No banco de reservas. Um cara que tá pendurado, que tá vendo o time numa situação muito delicada, não ganha 5 jogos no campeonato, consegue tomar um cartão e ficar suspenso do banco de reservas. O Romero, porra, ele dá uma entrada no cara, ele deve ter falado alguma coisa, porque a reação dos jogadores do Corinthians não foi só o Romero. Mas não justifica. E eu tô falando isso, vale pro Aníbal Moreno, vale pro
Zagueiro lá que é expulso no começo do jogo e ferra com o time. Isso acontece, vira e mexe. Esses caras precisam ser cobrados. Cobrados. E tô pegando o exemplo aqui do Romero, do Kaká, mas vale para vários que deixam o time no mato de uma maneira antiprofissional. E talvez se a cobrança existisse de uma maneira séria nos clubes, olha aqui, ó, fulano deixou a gente no mato, tá aqui, punido, tantos por cento do salário, olha, de acordo com o contrato dele, ele não recebe aqui, não entra no bônus de final de ano. O cara tem aqui previsto em contrato que atitudes dessa, que lascam com o time e que são completamente evitáveis, ele tem certa punição. Talvez se isso fosse feito de uma maneira séria pelos clubes, não desse nem margem pro torcedor cobrar. Cobrar dessa forma que eu condenei aqui. Porque cobrar na arquibancada, vaiando e cobrando, aí tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo certo. Mas se o clube toma a frente nesse tipo de cobrança de, pô, tá todo mundo exigindo aí altos salários, estamos todos exigindo calendários, sabe, mais humanos, estamos todos exigindo gramados melhores, estamos todos exigindo um monte de coisa. E o atleta profissional? Ontem foi triste, viu, o amigo Túlio Ligeiro? E agora o Corinthians tá vivo na Copa do Brasil. A gente vê daqui a pouco como é que vai ser aí, quem que vai ser o adversário do Corinthians. Só que no Campeonato Brasileiro é uma outra equipe. E é uma preguiça daquela. E o Dorival que acha que tá tranquilão porque eliminou o Palmeiras. Isso dá uma respirada no time, dá uma aliviada no ambiente. Mas não é garantia de que tá tudo certo, tá tudo bem. Porque não tá tudo certo, não tá tudo bem e hoje vem transfer ban aí. E aquela velha história, né, André? Querendo ou não tá tão distante assim o confronto das quartas de final. Você vai ficar respaldando um trabalho só por conta da Copa e isso pode, de uma hora para outra, pum, acabar, né? Porque você tem aí um possível confronto bem pesado. A gente vai falar já dos times que estão presentes. Dependendo da sorte ou do azar aí, a caminhada de um time será abreviada na Copa do Brasil, porque você tem ali diferentes possibilidades. Se você tem, por exemplo, a chance de pegar o Vasco, que vive um péssimo momento, o Atlético Paranaense, que é um time que está na segunda divisão e está mal na segunda divisão, mas por outro lado você pode pegar um Botafogo, você pode pegar um Cruzeiro, então você tem ali uma distância bem grande entre os possíveis adversários. Então é complicado você respaldar um trabalho só por conta de uma competição, enquanto a outra tá uma ameaça bem assim, real. É claro que tem muita gente, eu acho que tá em situação pior e mais desesperadora do que o Corinthians, mas o Corinthians não pode dar mole, porque a distância ali para a zona de rebaixamento, ela não é grande não, cara. É porque, para sorte do Corinthians nesse momento, tem muita gente em péssimas situações. O Fortaleza, o Vasco. Porque se não fosse o Grêmio, se não fosse isso, o Corinthians poderia estar ali ainda mais próximo. A gente estava falando outro dia aí do Santos, né? Que o Santos estava com a corda no pescoço, etc, etc, etc. Se o Santos vence o jogo que ele tem a menos, hoje ele passa o Corinthians. Não, e assim, você tá falando aí e eu tô aqui pensando nesses outros times que estão em situação pior, teoricamente, mas que vários deles estão começando a ver luz no fim do túnel. Há quanto tempo que o Corinthians não tem uma vitória que nem o Santos teve contra o Cruzeiro no Mineirão, no Brasileiro? É uma vitória para mudança de chave, de virada no momentum. O Grêmio? Não. O Grêmio está numa situação muito delicada. O Vitória, depois que mudou de técnico, o Vitória passou a pontuar. O Vasco
Eu acho que o Vasco tem mais bola do que a 17ª colocação que ele tá. É uma interrogação? É. Mas ele teve momentos aí que ele deveria ter vencido os jogos que não venceu. Mas quando não acontece repetidamente, você vê que tem um problema muito claro. Enfim. Mas, André, o ponto é, o Corinthians, ele tem time para estar em outra posição bem acima do que ele está nesse momento. Aqui a gente não está tentando, igual alguns torcedores já estão aí, nossa, vocês estão querendo plantar a tragédia. Não, é aquele bom e velho alerta do, cara, você tem condição para mais. Vai dar mole, vai esperar a coisa ficar feia. Depois que você se afunda um pouquinho mais na tabela, é mais difícil você reagir. O Corinthians ele precisa virar essa chave, ligar esse alerta o quanto antes, para chegar na briga que é mais condizente com o seu elenco. O Corinthians tem time para pensar em classificação para Libertadores, pelo menos eu vejo assim. Só que precisa, em campo, demonstrar isso. Não adianta você olhar para o papel e falar, beleza, no papel o time pode mais. Isso não adianta de nada. E só pra gente encerrar, que a gente tem bastante coisa pra falar, tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Supercopa, tem muita gente aí falando, o Corinthians não tem direito de cobrar ninguém e tal, não sei o quê. Gente, assim, ó, até onde eu saiba, salário tá em dia. O Corinthians tem muitas dívidas, o Corinthians talvez tenha ainda premiações atrasadas, com certeza tinha a premiação do Memphis. Eu realmente não sei como é que tá, a do Memphis especificamente, mas até onde eu saiba, salário. E aí também é o seguinte, cara, se o jogador não estiver recebendo, ele tem todo o direito de pedir a rescisão, de ir embora. O que não tem direito é de fazer corpo mole, porque aí vira uma relação que o outro lado também passa a estar errado. Aí senta, conversa, acerta a dívida, não acerta a dívida, vai brigar na justiça, mas ficar enganando, vou entrar porque... Aí não. Aí é uma burrice, primeiro do atleta, né? Porque ele que vai se queimar, e pra relação é muito ruim. Então, enfim... ligar o alerta aí. Eu acho que o assunto envolve muitas outras coisas e tem fair play aí, reunião acontecendo, mas essa desculpa não acho que seja no futebol profissional, que a gente tá cobrando que seja o nosso futebol. Essa pra mim não funciona. Aí eu espero do atleta, do próprio clube, falou, bacana, é o seguinte, nós estamos com esse... Ninguém foi pro Corinthians achando que estava indo pro Banco do Brasil. Então, assim, não justifica. De novo, o erro maior é de administração, mas, numa relação profissional, olha aqui, eu não tô pagando, eu quero a rescisão do meu contrato. Agora, vestir a camisa, entrar no campo pra... Aí não. E eu não acho que nenhum deles tenha feito isso, tá? Eu só tô respondendo as mensagens aqui da galera que não pode cobrar. Não pode cobrar nada porque não paga. Salário, eu acho que tá em dia. E, velho, e se não tiver a premiação, o direito de imagem e tal, o atleta tem todo o direito de falar, eu quero a rescisão. Mas entrar em campo... pra fingir que joga, o outro fingir que paga, aí não é legal, não.